nesse vídeo a gente vai ver como é que a gente faz a convolução, um exemplo aqui relativamente complicado, né? A convolução desse sinal x de t por h de t. A primeira coisa que a gente tem que fazer então é representar o nosso h de t como h de tal, como ele está aqui, né? Nesse caso é simples, né? É só trocar a variável t por tal, tá? Agora, a gente tem que representar também x de t por t menos tal. Essa variável x ela é simétrica, né? Então quando a gente faz a inversão e troca dessa variável daqui t por tal, ela fica igual, e quando a gente troca aqui para x de menos tal, ela também fica igual. Eu vou traçar então aqui o nosso x de t menos tal. Então aqui estaria o nosso tal, e aqui eu vou colocar então x de t menos tal. Qual é a diferença agora, né, de como ela está descrita aqui para como a gente vai descrever ela aqui embaixo? A diferença é que agora esse t vai deslocar o nosso sinal, tá? Então eu vou começar colocando ele bem à esquerda, nas mesmas unidades aqui, tá? Aqui está o 3, aqui está o menos 2, aqui está o menos 1, né? Ficou um pouquinho errado esse menos 1 aqui. Vou fazer direitinho para não se incomodar depois, tá? Eu vou botar aqui ele, então, em algum lugar antes do meu sinal começar. Vamos dizer que ele começa aqui e termina aqui, tá? Então, aqui a gente teria o meu sinal t mais 1, que é esse cara daqui que veio parar aqui. E aqui à esquerda a gente teria o nosso sinal t menos 1. Tá? Então esse t, ele acaba deslocando esse meu sinal para a esquerda e para a direita. Se a gente começa com um t bem negativo, ele vai estar lá no infinito, à esquerda, né? E o que a gente faz na convolução é justamente isso, é passar o meu sinal de um t negativo para um t positivo muito grande. Por que a gente faz isso, né, pessoal? A gente tem que resolver essa equação que está aqui em cima. A gente tem que resolver essa integral que está aqui em cima, né? E essa integral, ela é uma integral em duas variáveis. Ela é, na verdade, essa equação ela é em duas variáveis, em t e em tal. Então, para a gente resolver isso, o que a gente faz? A gente resolve essa integral em tal para todo o valor de t. É isso que a gente tem que fazer. Como é que a gente faz para resolver, então, em tal para todo t? Ora, eu faço o meu t indo de menos infinito até infinito e resolvo aquela integral. Essa é a ideia. Vamos ver como é que a gente faz isso, então? Bora lá! Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai ter que pegar o nosso sinal e deslizar ele, o nosso sinal x, e deslizar ele, prestando atenção quando que ele encontra o nosso sinal h, certo? É isso que a gente vai fazer, então. Então, o nosso sinal começa lá no infinito, né? Negativo. E enquanto esse t mais 1 aqui for menor que menos 3, o nosso sinal vai ser zero, né? Então, vamos escrever aqui. Por que o sinal vai ser zero? Se t mais 1 for menor que menos 3, a gente vai ter que o meu sinal h de tal, que multiplica x, isso é a multiplicação normal, né? X de t menos tal, vai ser zero, certo? Pode ver que o sinal não se cruza, né? Então, eu vou ter sempre zero vezes alguma coisa que vai ser zero. Então, como o nosso y de t ele é a integral, né, de menos infinito até infinito dessa multiplicação e tal, ele vai ser zero também. Então, a gente tem aqui a primeira parcela da nossa fórmula, já da nossa resposta. A gente vai dizer o seguinte, ó, y de t é igual a zero para t mais 1 menor que 3, que é igual a dizer que t menor que menos 4. Beleza. Vamos para o segundo intervalo agora, então, tá? Então, esse daqui eu vou guardar aqui do lado, que é o nosso primeiro intervalo. Beleza. Agora deixa eu fazer o nosso segundo intervalo aqui embaixo. Então eu vou voltar aqui, pegar o meu sinal e vou deslocá-lo. O que acontece? Vai ter um momento aqui, então, que o meu sinal vai estar sendo deslocado, né? E que agora ele não é mais zero. Aí a gente tem que analisar o que acontece com essas funções que estão sendo multiplicadas, né? Nesse caso daqui, ó, pessoal, ele vai deixar de ser zero a partir desse menos 3, né? E daí eu vou ter uma multiplicação dessa reta daqui de cima do meu sinal x com essa reta aqui de cima do meu sinal h. E, basicamente, essa vai ser a multiplicação que eu vou ter até o meu instante menos 2, tá? Então, nesse caso, deixa eu voltar para o nosso layer aqui, eu vou dizer que o meu outro intervalo vai ser
quando o meu t mais 1, que é esse cara daqui, for maior que menos 3, mas também vai ser quando t mais 1 for menor que menos 2. Então eu acabo ficando com t tem que ser maior que menos 4 e ele tem que ser menor que menos 3. Tá? Para a gente manter uma certa coerência aqui, a gente tem que colocar um menor ou igual em algum desses valores do t. Então, como esse t daqui era menor que 4, ele era 0, vamos dizer que aqui a gente vai ter, se o meu t for menor ou igual a menos 4, for maior ou igual a menos 4, a gente está no próximo intervalo. Só para não ficar indefinido o valor t igual a 4, tá? Mas tanto faz colocar ele lá ou aqui. Muito bem. Agora a gente vai resolver a integral, então. Então eu vou ter aqui o meu y de t. Nesse caso ele vai ser a integral. Já vamos ver os limites dessa integral daqui, tá? Mas a integral desse sinal de baixo, que é azinho, né? Então esse cara daqui, lembrando, né, é a, tá? Azinho que multiplica aquela reta lá de cima. Essa reta aqui de cima, ela é t mais 3. Só que como a gente está fazendo em tal, fica t mais tal de tal. E quais são os limites de integração, né? Olha, os limites de integração eles vão ir do menos 3, que é quando esse sinal começa, o sinal h de t começa, né? Até, bom, até onde, né? Vai depender qual é o valor de t. Como a gente está fazendo para todo o valor de t, dentro desse intervalo, então a gente vai dizer aqui até t mais 1, certo? Porque qualquer coisa aqui para frente é 0, e qualquer coisa aqui para trás é 0, por causa daquele sinal h de tal lá em cima. Então, esse daqui é o nosso segundo intervalo, tá? Eu vou colocar ele aqui do lado, e depois a gente resolve essas integrais. Então, nós temos aqui primeiro intervalo, opa. E vamos agora para o nosso terceiro intervalo. Então, o terceiro intervalo vai ser quando o nosso sinal tiver passado, então, do menos 2, como vocês estão vendo aqui, né? Por que isso aqui vai mudar, pessoal? Porque agora a nossa integração ela vai ser do menos 3 até o menos 2, dessa rampa de subida, vezes esse platô, né? Vezes essa constante A aqui embaixo. E depois eu vou ter mais um termo de integral também. Então vamos ver como é que funciona esses valores direitinho. E vamos ver nessa outra layer aqui. Então, de novo, ó. Aqui eu tenho minha integral dessa rampa, menos 3 até menos 2. Só que agora eu vou ter mais uma integral ainda, né? Que é essa integral que vai de menos 2 até esse t mais 1 aqui embaixo, tá? E isso aqui vai se manter até quando, pessoal? Vamos ver os intervalos, então, nesse caso aqui. Então agora a gente está falando primeiro do instante de tempo em que esse t mais 1 é maior que o menos 2 ali de cima, né? t mais 1, ele é maior que menos 2. E depois essas expressões elas vão se manter iguais, então essas multiplicações vão ser as mesmas, até que esse menos 1 saia do menos 3, ou seja, até que t menos 1 seja maior que menos 3. Perdão, menor que menos 3, né? Até que t menos 1 seja menor que menos 3. Ou seja, o meu próximo intervalo de integração ele vai ser t maior que menos 3 e t menor que... aqui vai ficar menos 2, né? Certo? Nesse caso, o que vai ser o meu y de t? Olha, eu vou ter duas integrais aqui para resolver. A minha primeira integral, ela é parecida com a que a gente resolveu antes, ou seja, ela vai ser a que multiplica tal mais 3 de tal. Só que agora os intervalos de integração eles são do menos 3 até o menos 2, para ver que eles não dependem mais de t, né? Nesse intervalo de tempo que a gente está tratando daqui, eles não dependem de t, ele vai ser sempre do menos 3 ao menos 2. Depois eu tenho que resolver essa integral daqui também, né? Como é que vai ser essa integral? Vai ser um outro valor, então, mais a integral de t mais 1, que é o limite inferior. Opa, desculpa. O limite inferior vai ser, na verdade, menos 2, até o limite superior, que é esse t mais 1. Vou tirar aquele t mais 1. Ou seja, né, pessoal, enquanto esse meu sinal estiver deslocado nesse intervalo de tempo que a gente está delimitando, ó, a minha integral vai sempre ser do menos 3 ao 2, e vai sempre ser do menos 2 até o t mais 1, né? Estão vendo? Por isso as integrais, menos 3 ao menos 2, e menos 2 até o t mais 1. A integral do quê, né? Faltou dizer o que é essa integral aqui.
Nesse caso, o meu h vale 1 e o meu x vale a. Então, a de tal. Certo? Esse daqui, então, é o nosso terceiro intervalo. Vamos passar ele lá para o outro lado. Qual que vai ser o quarto intervalo? Vamos continuar deslocando, então, o nosso sinal t-1 a t+1. O meu quarto intervalo vai ser quando esse t-1 passar do menos 3, e ele vai ir até... Agora que eu tenho que acertar esse sinal, ó. Ele tem que estar bem feito, né? Então, vou fazer direitinho. Porque o que é? Esse sinal daqui ele tem 2 unidades, né? Então, ele começa em t-1, vou fazer ele azul. Ele começa em t-1, e ele tem uma duração de 1 unidade, 2 unidades até t+1. Esse é o nosso sinal. Beleza. Agora sim a gente pode deslocar ele. Ó. Deixa eu colocar aqui as variáveis também. Né? Aqui embaixo a gente tem t+1 e aqui a gente tem t-1. Então agora o meu quarto intervalo agora, né? Quando esse t-1 é maior que menos 3 e até, isso aqui vai ser o meu t-1 ser menor que menos 2, ou de forma equivalente, t+1 menor que 0, vocês podem ver, né? Daí a gente vai entrar no próximo intervalo. Então vamos fazer esse intervalo daí. Esse intervalo então vai ser, a gente pode fazer ele na parte de trás ou na parte da frente, tanto faz. Se eu fizer atrás vai ser t-1 maior que menos 3 e t-1 menor que menos 2. Então isso aqui vai nos dar um t maior que menos 2 e um t menor que menos 1. Tá? Vamos fazer na parte da frente agora para a gente ver como é que seria, né? Aí seria t+1 agora maior que menos 1 e t+1 menor que 0. Isso aqui daria t maior, nesse caso daqui, que menos 2 e t menor que menos 1. Bateu, tudo a mesma coisa, tá? Então, tanto faz onde a gente escolhe o limite, né? Se o gráfico estiver bem feito, a gente não vai ter problema. Então, isso é importante fazer esse gráficozinho sempre nas mesmas unidades, tá? O de baixo e o de cima, né? Ou seja, né? Aqui é 1, aqui é menos 1, menos 2 e assim por diante, tá? Ótimo, então como é que vai ficar essa integral? Y de t vai ser a integral. Nesse caso daqui, então, a gente vai ter o nosso azinho que multiplica tal mais 3, e essa de tal, né? E essa integral ela vai começar no t-1 aqui embaixo, ó. Certo? Começa em t-1 e vai até quando? Até o menos 2. A gente está falando dessa área daqui, né? Que multiplica a reta de cima lá. Mas, agora tem o outro termo aqui também, que é esse daqui. Né? Ora, esse daqui começa em menos 2, vai ser sempre fixo daqui, até t+1, que aqui ele está variando, né? Ótimo. E isso daqui é o quê? A vezes, que é o nosso x, né? A vezes 1, que é o nosso h. Aqui vale 1, para lembrar. Né? Então é isso aqui de tal. Certo? Então esse é o nosso quarto intervalo. Vamos adiante. Como é que ficaria o nosso quinto intervalo agora? A gente vai continuar deslocando esse sinal. Ó. O nosso quinto intervalo, ele vai ser quando o meu t-1 for maior que menos 2. t-1 maior que menos 2. E até o t+1 ser menor que menos 1, né? Desculpa, menor que 1. Então esse intervalo ele vai ser t maior que menos 1 e t menor que 0. Para a gente manter aquela coerência lá, né, coisa que eu esqueci de fazer antes, vamos colocar aqui um menor igual. Vamos colocar aqui um menor igual e aqui um menor igual também. Só para não ficar um instante de tempo indefinido. Nesse caso, como é que ficaria a nossa integral? Y de t é igual a integral que vai ir de t menos 1 até 0 a de tal, mais a integral que vai de 0 até t mais 1. Agora aqui a gente tem o nosso a, que multiplica
1 menos tal, que é essa reta com coeficiente negativo aqui, né? E tal. Tá feito o nosso outro intervalo. Vamos partir para o próximo. Mais um deslocamento. Agora, como é que a gente sabe que a gente vai até onde vai esse deslocamento, né? Agora eu vou deslocar também essa minha layer aqui das retas lá de cima, né? Ó. Então isso aqui deveria ser do 0 até o 1, né? Mas, ao invés disso, vamos apagar e fazer novamente. Ó. Então o que é interessante nesse caso, né? A gente vai o que vai estar determinando quais sinais a gente vai ter multiplicado vão ser esse sinal daqui da esquerda, né? Que vai do t menos 1 até o 0. E depois eu vou ter esse sinal daqui do meio, que vai do 0 até o 1. E depois eu vou ter esse próximo sinal aí, que vai do 1 até o t mais 1. Tá? E isso daqui é válido quando, pessoal? É válido quando o meu t mais 1 for maior que 1. Isso vai acontecer até o meu t menos 1, que é esse sinal daqui, passar do 0, né? For menor que 0. Então a gente tem aqui t maior ou igual a 0 e t menor que 1. Nesse caso, acho que a gente vai ter mais integrais. Ó, vamos ver. Então eu tenho aqui y de t vai ser igual. A primeira integral vai ser de t menos 1 até 0, desse meu sinal a. Opa, a de tal. Mas a próxima integral ela vai ser do 0 até o 1, de 1 menos tal vezes a, né? De tal. Depois eu pensei que ia ter mais uma integral nesse intervalo aqui, mas não tem, porque aqui é 0, né? Então acabou, e esse daqui é o nosso outro intervalo. É o nosso sexto intervalo já, né? Ótimo. Vamos apagar essas retas vermelhas. Deslocar o nosso sinal mais uma vez. E depois, quando é que isso vai mudar, né? Ora, vai mudar o meu limite de integração, e a minha integral vai mudar, quando esse t menos 1 cruzar o 0. Certo? Quando isso acontecer, a gente já não tem mais essa constante da esquerda aqui, e o nosso limite de integração agora não vai mais ser do 0, mas vai ser do t menos 1. Então, primeiros intervalos. Esse intervalo vai ser quando t menos 1 for maior que 0, e ele vai durar até esse meu t menos 1 cruzar o 1, porque daí esse sinal fica 0, não tem mais o que integrar. Então aqui t menos 1 ser menor que 1. Ou seja, eu vou ter t maior ou igual a 1 e menor que 2. O que vai ser a minha integral? Vai ser uma só. Y de t vai ser igual a integral que vai de t menos 1, que está aqui, né? Até 1, a que multiplica 1 menos tal de tal. Certo? Esse é praticamente nosso último intervalo, né? Porque o que acontece depois disso, tá? Então esse aqui seria o nosso intervalo número 7. Ou sétimo intervalo. Porque o que acontece, né, pessoal? Depois disso, vamos apagar esses riscos vermelhos aqui. O nosso sinal x de t menos tal vai passar o 1. Esse t menos 1 vai passar o 1. E as multiplicações vão ser 0 agora de novo, né? Então agora aqui a gente vai ter t menos 1 maior que 1, maior ou igual a 1, implica, quando o meu t for maior ou igual a 2, o que vai acontecer? Eu vou ter que y de t é igual a 0. Por que ele é 0, né? Porque a multiplicação de h de tal por
x de t menos tal vai ser sempre zero. Tá? Pronto, acabaram os nossos intervalos de integração.